Bom, jovens, então iremos nós pensar em como demonstrar o querido Teorema de Green, certo? Então assim, eu vou começar aqui com a demonstração, mas eu vou primeiro fazer só as ideias aqui da bagunça, certo? Então assim, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer primeiro uma região simples. Então eu vou pegar aqui um intervalo no x, tá? E aí eu vou botar aqui uma curva assim e uma curva assim, certo? E aqui dentro eu vou prender a y entre essas duas funções. Então aqui eu ia ter assim, uma y2 de x e aqui eu teria uma y1 de x, certo? E aí a fronteira, né, ela vai ser a junção dessas quatro curvas. Eu vou sair daqui, vou vir para cá, depois eu subo, volto e depois eu desço, certo? E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, olha, eu tenho que calcular a integral daquela coisa lá, que era isso aqui. Então eu vou precisar já de um campo, né? Eu vou precisar de um campo f de x, y, que aí vai ser m, e n, certo? Aí o que eu vou fazer? Olha, eu vou pegar essa curva C, aí ela vai ser essa curva 1, essa curva 2, curva 3 e curva 4. Então vai ser, eu vou sair a primeira, que eu vou pegar do x para lá, aí vou pegar a segunda subindo, a terceira voltando e a quarta lá descendo, certo? E aí, o que eu vou precisar ainda? Eu vou precisar que a gente observe que a integral numa curva, eu vou escrever ela daquela forma diferencial. O dr, você lembra, né? É o r' dt. Então eu tenho a f r' dt. Aqui eu ia ter aqui eu ia ter ela parametrizada, né, gente? Aqui de A até B, talvez, não, vou botar nem de A até B, né? De um A0 até um B0 aí para dar a volta no negócio inteiro. Só que aí eu vou escrever isso aqui, ó, com esse produto interno. Então ia ser assim, a primeira componente da f com o dx dt, mais a segunda componente da f com o dy dt, certo? Eu vou precisar escrever isso na forma diferenciável. Aí eu vou pegar pedaço por pedaço. Ao invés de calcular tudo, eu vou calcular só esse pedacinho aqui, por exemplo. Calcular este pedaço. Porque aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu quero pegar a integral lá no domínio do n del y, n dx menos del m del y vai ser igual a esse pedaço todo aqui, né? Eu quero mostrar que é de fato igual àquilo. Então, m dx mais n dy. Eu falei que eu ia pegar só um pedaço, né, gente? Então, ó, eu não vou usar esse pedaço aqui, ó. Certo? Porque eu queria pegar só a componente x. Então eu vou igualar, ó, esse pedaço vai ser igual a esse pedaço, mais o pedacinho n com n. E aí se eu mostrar que esse troço aqui é igual a esse aqui, pronto. A gente demonstrou o teorema. Belezura? Então essa vai ser a estratégia para demonstrar o teorema fundamental do cálculo, né? Que seria o teorema de Green no plano. Então vou botar aqui, né? A demonstração mesmo de fato agora. Seja f, campo definido em D, que vai para o R2, né? Diferenciável, e D, um
uma região limitada no plano uma região limitada no plano tal que C seja igual a fronteira, seja uma curva regular, fechada, simples, orientada positivamente. Então aqui vamos supor que esse querido D vai ser todos os pontos x e y tais que, vou botar aqui no R2, né? Tais que o x está entre A e B e o y esteja preso entre duas funções, y1 de x e y2 de x. Certo? Então, eu tenho essa caracterização aqui para o domínio D e eu preciso da caracterização para a curva C, né, que é o domínio, ou que é o domínio da integral de linha, né? Então, vou botar assim. Temos que C vai ser a união de 4 curvas aí, certo? E aí a gente teria que pensar numa forma de parametrizar essas curvas, né? Então, assim, essa curva C, a gente poderia parametrizar que ela vai estar assim, ó. A C1, ela ia ser o gráfico de Y1. Aí a C2 vai ser só o Y, o X quieto, né? E o Y subindo aqui nessa direção. O C3 ele vai voltar para cá. Então, mas o C3 está vendo que é o gráfico da Y2, só que andado de trás para frente, né? Então o C3, o X, quando a gente for parametrizar, o X vai ser negativo, certo? E o C4, o X é constante, né? E o Y varia aí para baixo, certo? Vou até anotar, deixar elas aqui de cores diferentes, só para a gente lembrar. Certo? Temos que isso daqui funciona assim, onde a C2 e C4, os valores para X são constantes, né? Vou botar aqui. Onde C2 e C4 possuem coordenadas em X constantes, certo? E C3 pode ser parametrizada por, para a gente lembrar, vou botar assim, R3 de T, pode ser até de X, né? Para ser, vamos botar a mesma variável logo. R3 de X vai ser menos X e Y2 de X. Certo? Porque aí a gente tem que voltar, né? Lembrando que tem que preservar a orientação positiva. Certo? Assim eu estou voltando, gente, espera aí. Porque eu estou aqui, né? O X igual a B. Aí eu tenho que ir aumentando o valor de X para ele voltar até A. Agora eu não sei se eu vou parametrizar esse gráfico assim. Menos X com X. Com X pertencente a AB. Não, né? Não estou parametrizando assim não. Alguma coisa errada. Deixa eu pensar nessa parametrização aqui, cara. Agora eu não lembro se eu vou precisar
especificar essa parametrização, gente. Ou se dá para ir direto sem ter que especificar essa parametrização. Agora eu não tô pensando. Não tô pensando direito. Espera aí. Essa parametrização aqui com esse x avançando assim não tá boa não. E quando deu x... É porque aí eu teria que botar que o x está, né, de B para A. Não de A a B. X, cara, não. Aí quando o x for A, não dá B. Eu não queria fazer muita coisa aqui não. Deixa eu ver aqui se era B menos X. Vai dar B menos A só. Ah, meu Deus do céu. Pera aí que eu tô pensando nessa parametrização. Ai, ai, ai. Espera aí um pouco. Deixa eu pensar. Pera, calma. Eu acabei complicando aqui a ideia, gente, né? Mas a ideia, assim, era que só o x que está no sentido contrário, mas aí não vai dar certo essa parametrização aqui. Vou ter que construir uma outra, né? Porque o que eu queria era quando o x... Eu não sei se vai acabar me complicando. Quando o x fosse A, né, o valor desse B. E aí quando o x fosse B, o valor desse A. E fazer essa reta assim, né? Então vai ter que ser uma coisa um pouco mais esquisita. Eu não queria ter que escrever essa parametrização. Ia ser assim, A menos X mais B. E aí o y2 desse troço, A menos X mais B também. Que aí quando o x for igual a A, zero isso daqui dá B. Quando o x for igual a B, aí corta um B com o outro e dá A. Mas eu nem sei se vai precisar disso, tá, jovens? Mas assim, é só para dizer que você percorre o gráfico da y2 de forma, né, para trás. Vou anotar isso, né, cara? Ou seja, o gráfico de y2 de x é percorrido no sentido oposto. Beleza? Então tá bom. Então assim, a gente tem mais ou menos aqui o que eu precisaria. Eu tenho uma ideia de que eu vou fazer essa integral daqui. Quero fazer o campo circular ao longo dessa linha. Então olha só, a integral de Green a gente vai separar e usar a forma diferencial, certo? Vamos ter que demonstrar o seguinte, que a integral no domínio D del n del x menos del m del y, não sei nem se voltou a gravar, acho que voltou, né? Dx dy vai ser igual a integral em C de m dx mais n dy, certo? Aí eu vou anotar assim, né? Que... Opa, peraí que o braço bateu no negócio. Que é equivalente ao sistema. Então vou botar a primeira integral em y. Dx dy vai ser a integral na curva, né? De m dx. E a integral de n dx ia ser igual a integral na curva
de n dy. Porque se a gente mostra que isso aqui é igual a isso e esse outro também, a gente, na hora que somar os dois, a gente tem o resultado do teorema, certo? Então a gente vai fazer a demonstração da primeira equação aqui, que a segunda vai sair da mesma forma, certo? Então vou botar aqui. Da equação 1, a gente tem que essa integral aqui, dx dy, é a mesma integral em d, e eu vou mudar a ordem aqui, ó, dy dx, né? Ah, meu Deus, eu vou botar aqui, ficou pequeno ali meu espaço. E aí eu vou botar essa integral no domínio D. No domínio D é fazer o quê? O x variar de A até B e o y variar de y1 até y2, né? E calcular essa derivada parcial aqui, dy dx. Mas olha só, como a derivada parcial, o x está fixo, né? Então, essa integral em y é a que função que você deriva que dá essa derivada, né? A própria m, certo? Com sinal negativo. Então, isso daqui ia ficar a integral de a a b de menos m de xy, com o y variando de y1 até y2. Opa, y2 de x dx. Certo? Então, isso daqui fica igual a integral de a até b de menos mx y2 de x, né? Menos, com esse menos fica mais a integral de mx y1 dx. Belezura? Então, do lado esquerdo, eu vou ter isso, certo? Desenvolvendo a integral lá, dupla. E agora a gente vai calcular a integral de linha, né? Desse troço. Na curva C. Vou botar aqui. Pelo outro lado, a integral de linha na curva C de m dx vai ser o quê? A integral, a curva C é a união de um monte de pedacinhos. Então, a integral em C1 dx mais a integral em C2 mais a integral em C3 mais a integral em C4. Calma. Mas olha só, tá vendo que as integrais são em x? E aí, em x, o que aconteceu com a C2 e a C4? A C2 e a C4, elas têm coordenadas constantes, né? Porque aqui, ó, o x é igual a b e o x é igual a a. Então, quando eu fizer a integral desse caminho aqui, né, com relação a x, o x não varia. Se o x não varia, não tem dx. Se não tem dx, o dx é zero. Olha aí. Então, ó, essa aqui e essa aqui vão ser zero porque elas estão no mesmo ponto x, né? Certo? Então, o caminho C2 e C4, eles não variam com relação a x. Então, no caminho D4, no caminho C2 e C3, os dx são iguais a zero. Que não varia. Vou botar nos caminhos, né, C2 e C4, o valor de x é constante. E assim, as variações dx são no zero. Logo, essa integral ali vai ser só a integral da curva C do m dx vai ser só a integral do C1 mais a integral do C2. Ah, meu Deus do céu. De m dx.
certo? E aí o que acontece, né? O que vai ser a integral no C1? No C1 vai ser a integral de A até B, né? Do M do gráfico, né? Da parametrização lá. O que vai ser o dx, né? M de xy. Pera, calma. Porque era o gráfico, né? Então aqui ia ser M de xy1, que é o M de xy, fixo. E o dx. Só que o dx, a gente pode... O dx que está lá, ele é o próprio dx, né? A parametrização, se a gente for parametrizar a curva C1, ia ser só o gráfico. Não é? Então ia ser apenas x e y1 de x. Certo? Mais a parametrização na C2. Aí a C2, se a gente faz o y ir de A até B para pegar o gráfico, né? Isso aqui que foi que eu me embolei, que é o M de x e y, só que o y está lá em cima no y2, e aí a gente faz o x voltar, né? Era isso que eu queria dizer quando eu fiz aquele negócio lá, eu só queria botar assim, ó, o dx é negativo, porque o dx está voltando. Porque a coordenada x tem que ser negativa, né? Para você voltar e parametrizar assim. Então, se eu vou contar a soma de todos esses pedacinhos m que estão aqui, e eu estou parametrizando ele para trás, então o meu dx que tem que voltar. Eu não queria ter que usar essa parametrização aqui que eu inventei, ó, esse trambolho aqui. Porque aqui de fato, né, na hora que a gente fizer a coordenada aqui, ó, é porque para ficar mais simples. Se a gente olhar para essa coordenada aqui, ó, na hora que você derivar com relação a x, isso aqui fica menos 1. Aí apareceria esse negativo aqui, né, desse menos o dx. Aí tá, vai aparecer lá, né, o a mais b menos x e a mais b menos x, o x indo de A até B, mas vai ficar negativo também. Aí não, desculpa, né? Aí o x vai ficar de B até A. Não sei se eu convenci ou se eu me embolei mais ainda, né, para falar dessa conta. Mas a ideia que eu queria fazer de forma simples era só isso, que ia ficar m de xy1 de x dx menos a integral de A até B de m xy2 de x dx. Né? Eu não sei, eu acho que não ficou bom, né, jovem, com essa só essa parametrização. Eu me embolei um pouco no detalhe, né, cara? O detalhe aqui que me atrapalhou, né? Tá, mas tudo bem. Eu vou tentar pensar ainda se vale a pena modificar alguma coisa aqui para pegar essa parametrização R3 que eu pensei ali. Mas não sei. Certo? Porque aqui a gente vai usar só a coordenada x1, né? Então assim, ficou igual. A coordenada, a integral de linha da m ficou igual à integral da componente, né, derivada parcial em y na integral dupla. Portanto, a gente conseguiu mostrar, né, que isso aqui ficou igual a isso aqui. MDX. Conseguiu, gente? Vocês acham? Vocês ficaram convencidos que a gente conseguiu demonstrar isso aqui? Esse pedaço me deixou chateado. Achei que eu ia fazer mais de boa, mas, né, cara, quando a gente acha a bagunça, a gente acaba apanhando, né?
Era isso que eu não sei, eu não gostei desse troço não, cara. Eu não gostei só dessa parametrização, não gostei dessa parametrização que eu inventei aí na conta. Mas assim, a gente conseguiu concluir que teoricamente ficaria igual. A outra integral, será calculada de forma análoga. E podemos concluir que a integral dupla de del n del x menos del m del y na região D pode ser calculada com a integral de f dr, né? Desde que você não se embole com a parametrização, que nem eu me embolei ali, né, jovem? Poxa, era só para fazer um negocinho tranquilo, cara, e eu me bananei. Se você conseguir fazer a integral ou passar por aquele pedaço da parametrização menos embolado que nem eu, você me avisa. Que aí a gente tenta discutir qual alteração a gente vai fazer nesse arquivo aqui, beleza? Então é isso, meu povo. Espero que tenha ficado claro, né? Na medida do possível, que o teorema funciona, tá? E aí a gente vai fazer agora um monte de exemplos utilizando esse teorema, beleza? Abraço, jovens, até mais, valeu!